Queria falar um pouquinho a respeito da reconstrução da mama. Sim. Na minha época de residência, eu me lembro bem, a gente tratava, ponto. Na época, a gente já tinha um cirurgião plástico no nosso grupo, lá em Ribeirão Preto, que toda sexta-feira ele fazia as reconstruções, fazia cirurgia de pele, fazia as reconstruções que precisavam, em especial a reconstrução da mama. O serviço funcionava muito bem. De sexta, todo mundo entrava no centro cirúrgico, o pessoal da cirurgia, de 7 horas da manhã, saía às 5 da tarde. Era um dia, pra gente, era o dia que sextou. Porque por ser reconstrução era uma coisa mais leve pra gente, porque não era a retirada do tumor, de maneira geral, era uma coisa mais leve. Mais feliz, né? Era exatamente isso. Mas aí, nos últimos anos, o que se tem... E aí a gente falava, olha, você tem que esperar tanto tempo para fazer e tal. Nos últimos anos, o que a gente vê é que é feita a reconstrução imediata. Eu acho isso incrível, porque devolve a autoestima para a mulher, eu acho. Mais Isso é uma rápido, coisa né? incrível. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, dos tipos de cirurgia reconstrutora, a gente pode falar junto também. E uma outra coisa também que chama atenção é a interação da reconstrução com a radioterapia depois. Porque, e outra, dependendo do tipo que você fizer de reconstrução, né? Retalho, o TRAN, o retalho do grande dorsal, às vezes não fica o efeito desejado, né? Não é igual você vai lá e pôr uma prótese de silicone. Sim. Quando você põe, o efeito fica melhor. Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente finalizar. É importante que a gente entenda que a reconstrução do câncer de mama, gente, não é uma cirurgia plástica, né, estética. É uma cirurgia reconstrutiva, né? Então, dependendo da indicação do que o paciente tiver, a gente vai tentar indicar o que for melhor para aquela situação em relação ao panorama da paciente com aquele câncer. Então, dependendo desse resultado, a gente vai ter resultados estéticos diferentes. E a outra coisa muito importante de entender é que a reconstrução de mama não é feita em um tempo só. A gente tem que ter paciência. Ela é feita em vários tempos. Então, pode ser que a gente consiga colocar uma prótese ali, já ter o resultado imediato, depois, às vezes, fazendo a simetrização da outra mama no mesmo tempo cirúrgico, isso acaba ampliando muito o tempo da cirurgia. Exatamente. Então, tem que ver até se a paciente tem como suportar isso e isso. tudo mais, para pensar em fazer num segundo tempo. Mas, teoricamente, em algumas situações dá sim para a gente fazer. Mas existem situações que a gente não consegue dar para o paciente essa possibilidade de sair no mesmo tempo com uma cirurgia reconstrutiva, porque a gente sabe que o tratamento depois vai atrapalhar. Então, quando a gente sabe que a paciente vai fazer radioterapia, é certeiro. Essa paciente vai fazer radioterapia, é um tumor maior que 5 centímetros, é um tumor assim, assado, tem linfonodo e tal. Talvez seja mais interessante a gente fazer essa reconstrução depois, num segundo tempo. Porque com a radioterapia acontece ali um processo inflamatório que reage com a prótese e a pele ela fica muito endurecida, ela fica difícil de ganhar espaço e ela retrai, faz contratura capsular. Exato. E aí pode ser que o resultado estético fique pior, entende? E às vezes tem que tirar. E muitas das vezes tem que tirar a prótese. Na nossa residência, a gente sempre falava isso. A gente trazia as mulheres e falava, ó, o resultado que você vai ter provavelmente seja semelhante a isso. Porque a gente fazia o retalho do grande dorsal, do reto do abdômen. Então, eram aquelas rotações de retalho assim. E, eventualmente, quando a gente punha prótese de silicone, etc., o pessoal punha, a gente mostrava. Por quê? Porque às vezes a pessoa entra esperando um determinado tipo de resultado e sai com outro. E eu escutei várias vezes no pós-operatório, se eu soubesse que era assim, não tinha feito. Então, a gente começou a fazer um preparo melhor desse tipo de paciente para cirurgia, com psicólogo, com conversa antes, etc., para ver se ela estava preparada para o que ia acontecer. E uma outra coisa também é a situação da radioterapia, quando você põe a prótese que você acabou de falar. Às vezes a mulher pode ter infecção, às vezes a mulher pode ter que tirar, e isso é uma situação que causa uma frustração muito grande depois. Então, isso tem que ser conversado e tem que ser explicado para as pessoas que vão ser submetidas. É lógico que eu acho incrível que tem que ser feito, eu acho que tem que ser feito mesmo, porque isso devolve a autoestima à mulher. Nossa, mulheres jovens, né? Mas a gente tem que considerar esse tipo de coisa, não é? Ah, com certeza. A autoestima é tudo na vida da mulher. Eu acho que impacta, inclusive, na resposta ao tratamento, né? A pessoa que é mais otimista na hora de fazer o tratamento, eu percebo, assim, isso é uma impressão minha, que as pessoas, elas respondem melhor ao tratamento, vivem melhor. Eu acho que o mais importante também é o agora, né? Se agora eu tô bem, então tá tudo bem. Então, é importante a cirurgia
reparadora dessas pacientes, mas a gente precisa entender que não é uma cirurgia plástica, estética, né? E a gente tem a possibilidade também, em alguns casos indicados, de fazer o retalho do grande dorsal quando a gente vai ter a radioterapia associada, principalmente quando a paciente perde a prótese porque fez radioterapia Sim. ou algum outro motivo, geralmente se faz o retalho do grande dorsal. Então, o que acontece? A gente retira um pedaço desse músculo aqui, ó, que é essa asa, sabe? Quando a Isso. gente faz muito costas, fica com a asa do nadador, é esse músculo aqui, a asa do nadador. Então, esse músculo que a gente tira um pedaço dele com um pedaço de pele por cima, geralmente é como um formato fusiforme, assim, ó, tá? De pele. E o músculo por baixo. E a gente roda aqui por dentro da região da axila e traz para a região da mama. Então, fica a pele, imagine que fica uma cicatriz fusiforme grande. Esse músculo pode ser que esteja associado posteriormente até uma prótese de mama, né? Mas fica uma cicatriz ali, ele fica próximo ao formato da mama. Depois ele pode ser reparado também com a colocação de gordura da própria paciente, né? Que a gente retira a gordura, às vezes faz uma lipoaspiração das regiões da barriga, da coxa, interno, externo, enfim, do quadril, e faz a colocação dessa gordura em pontos da mama para que ele possa preencher as áreas. Essa técnica também ajuda a mama, quando ela fica muito retraída, a soltar a pele, ela ficar mais amolecida e tudo, e ficar um resultado estético melhor. Mas é feito em várias etapas. Tem paciente que faz isso 5 vezes, entendeu? Então a gente precisa entender que tem que ter paciência e que o mais importante foi tratar o câncer de mama. Sim, sem dúvida. Eu tive um preceptor da residência que ele falava que as pacientes que reclamavam da cicatriz, tem paciente que lida muito bem com a cicatriz, que se sente especial, e tem paciente que acha aquilo ruim. E ele falava, você precisa entender que isso daqui é uma marca na sua vida, que te diferencia das outras mulheres. Isso aqui te torna especial. Então, não veja a tua cicatriz como uma coisa ruim. A tua cicatriz, ele é o resultado de uma batalha que está sendo vencida, que foi vencida, que está sendo travada, entendeu? E, então, assim, a gente tem que mudar a forma, né? Como a gente enxergar a situação. A gente falou a respeito disso. O otimismo, acho que no tratamento do câncer, você tem que ser otimista e acreditar na cura. Não existe espaço para não acreditar na cura. Não existe espaço para negatividade. Eu costumo dizer isso. A gente dá cita exemplo positivo que a gente tem, porque quando você tem o diagnóstico do câncer, você só pensa coisa negativa, né? A gente cita os exemplos positivos, que é para poder fazer com que a pessoa sabe que outra pessoa já passou por isso, é possível alcançar a cura.